Olá, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, e demais telespectadores da rede de canais comunitários. O programa AFIPESP na TV, que estamos iniciando agora, tem sua grade de atrações, entrevistas, reportagens especiais, dicas de utilidade pública, campanhas, além de receitas culinárias servidas nas nossas unidades de lazer. Vale a pena conferir. Nós vamos fazer um breve intervalo para apresentarmos os nossos convidados de hoje. Até já, então. Olá, servidores públicos e demais telespectadores. Nosso lembrete de hoje é direcionado aos servidores públicos aposentados ou pensionistas. De acordo com a portaria São Paulo Previdência, número 395, de 23 de novembro de 2016, todos os pensionistas e aposentados civis e militares devem manter seu cadastro atualizado para continuar recebendo os benefícios proventos. O recadastramento deve ser efetuado obrigatoriamente pelo próprio pensionista e aposentado civil e militar anualmente, no mês do seu aniversário, em qualquer agência do Banco do Brasil. Curatelados, tutelados e menores sob guarda devem ser recadastrados pelos respectivos curadores, tutores ou guardiões. Os inativos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas, universidades e Ministério Público devem se recadastrar no Departamento de Recursos Humanos da sua secretaria de origem. Anote os documentos que você precisa para se recadastrar. Documento oficial de identificação com foto, Registro Geral RG, Registro Nacional de Estrangeiro RNE, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, passaporte, carteira de reservista ou carteira de identificação funcional, carteira de identificação de entidade de classe, comprovante de inscrição no CPF-MF, comprovante de residência atualizado com validade máxima de 90 dias. No ato do recadastramento deve ser indicado o nome e telefone de uma pessoa responsável para qualquer eventualidade. Os pensionistas devem ainda preencher declaração de estado civil e união estável. No caso do representante legal efetuar o recadastramento de menores incapazes, deve também preencher o termo de responsabilidade, documento no qual se compromete a comunicar à São Paulo Previdência o óbito ou emancipação do representado, dentro do prazo de 30 dias da ocorrência do fato, sob pena de incursão nas sanções civis e criminais cabíveis. O recadastramento dos inativos e pensionistas civis e militares que fazem aniversário após o mês da concessão do benefício deve ser realizado ainda no ano da concessão, para que não tenham o benefício suspenso. Se você é aposentado ou pensionista do serviço público, fique atento. Não tenha seu benefício suspenso por falta de recadastramento. Até breve! Estamos no estúdio com dois ilustres líderes dos agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo. O presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, o combativo Sinafresp, com o seu presidente, Dr. Alfredo Maranca, e o agente fiscal de rendas, Antônio Arnossi, que é nosso conselheiro vitalício da AFIPESP e o atual diretor econômico-financeiro. Doutor Maranca, vamos começar com uma perguntinha meio chata. O que deveria iniciar como reforma? A reforma tributária, a reforma política ou a reforma previdenciária? São todas reformas estruturais. São todas reformas estruturais, mas eu tenho a convicção que a reforma tributária é a mais importante delas, porque não adianta a gente tentar resolver as despesas diminuindo as despesas. Quer dizer, eu tenho as despesas da minha casa, eu posso cortar as minhas despesas até um certo ponto. Quer dizer, eu vou precisar comer, eu tenho algumas despesas básicas. E a partir de um determinado momento eu começo a ficar doente. Quer dizer, eu preciso de gastar. E é ruim para a economia quando o Estado gasta mal. Quando o Estado para as obras, ele para também a economia. O Estado está dentro da economia. A ideia que se tem é que arrecadando se tira dinheiro da economia. Isso é uma ficção jurídica, isso é uma ficção econômica. O Estado, ele tira dinheiro e gasta
gasta também, ele compra também, quer dizer, ele circula. O problema é que hoje os impostos eles estão esfarrapados, eles estão meio amarrados com barbante, estão mal feitos, eles precisam de uma reestruturação completa. É como você fazer uma operação, você precisa de um bisturi que corta direitinho e tal. Hoje eles estão fazendo operação com faca cega. Mas veja, doutor Alfredo Maranca, quando se fala em reforma tributária, há uma, vamos dizer, uma generalizada preocupação com toda a população, porque sempre vem uma situação, vai apenar ainda mais com aumento de alíquotas de impostos? Então, por isso que tem que ser premissa de uma reforma tributária decente, que ninguém vai levar vantagem. Esse negócio de levar vantagem a gente vai deixar para o passado. Quer dizer, não é para arrecadar mais, não é para aumentar o quinhão do Estado, do município, não é para pagar menos imposto, é para fazer exatamente do jeito que está, só que bem feito. Entende? Então, é para remodelar o tributo. Né? Sempre na reforma passada havia uma promessa assim, os municípios iam arrecadar mais, a União ia arrecadar mais, os estados iam arrecadar mais e o contribuinte ia pagar menos. Gente, não fecha essa equação, não tem condições. Quer dizer, isso aí tem alguma mentira nessa história. Quer dizer, se a gente chegar à conclusão que ninguém vai levar vantagem econômica, e sim do sistema, o sistema vai ser reformulado, eu acho que nós vamos estar num bom caminho. É essa a premissa que eu acho que tem que ser seguida. E o senhor, doutor Antônio Arnosti? Eu vejo também da forma que o Alfredo vê, porque a principal atividade do Estado é arrecadar. E essa arrecadação deve ser justa, deve ser imposta a toda a população, segundo a sua própria capacidade contributiva. Isso parece que está nos livros de direito, né? E deve fazer a despesa correspondente a essa arrecadação, em benefício da educação, saúde e outros tantos programas que devem ser. O que ocorre no Brasil é que nós gravamos muito a produção e o consumo, mas a intermediação financeira, outros jogos que existem com dinheiro, essa farra verdadeira que se faz, isso não é tributado. É muito pequeno. Quem paga é quem trabalha. Não é? É isso que é um roubo da propriedade do nosso trabalhador. Veja, a contribuição social que alimenta também a Previdência é também dentro da atividade da reforma tributária, em certa parte. Quando se fala em reforma previdenciária, fala mais em tirar direitos, mas na verdade ela faz parte também da arrecadação. Né? Por isso é muito importante essa reforma tributária no sentido de buscar. Veja o que acontece. No particular, o trabalhador privado ele paga sua cota de contribuição previdenciária e o empresário, o homem da produção, o homem de serviços, o próprio sindicato, a associação, pagamos a nossa cota parte e recolhemos. E o Estado? Não recolhe nada e está querendo tratar o funcionário público como se fora alguém que tivesse a proteção. Ora, o caloteiro aí é o Estado e isso é que nós não podemos admitir. Então precisa realmente uma reforma, mas que também se dê encargos ao Estado de uma maneira justa. E hoje está completamente injusta, primeiro porque tem esse déficit que é muito discutido, se é X ou Y, não é? Mas segundo, por quê? Porque expõe o funcionário público como se fosse ele o causador disso. O causador, na verdade, é o Estado que não recolhe absolutamente nada. Antes, ao contrário, é de se lembrar que aqui no estado de São Paulo houve um governador que era muito querido pela população até, mas que ele simplesmente surrupiou tudo que o IPESP tinha, não é? Todo o patrimônio, numa época aí da década de 60. Então, eu vejo com muito otimismo quando as categorias mais ligadas, como é o próprio sindicato, a própria Afresp também, lançou aí um programa de Viva, né? Sim. Buscando uma adesão maciça e até para o projeto do deputado Rauli, né? Isso.
Então eu vejo com otimismo essa reforma tributária como prioridade em relação à previdenciária. Bem, vamos voltar na reforma previdenciária, que foi motivo do primeiro bloco apresentado na semana passada. Como é que vocês consideram mais prejudicial na reforma previdenciária? Acho que o maior prejuízo da reforma previdenciária é a desmoralização da própria ideia da Previdência. Quer dizer, eu percebo isso até entre os associados do sindicato. Existem os aposentados, eles acham que a reforma tributária previdenciária é necessária, porque senão eles não vão receber o valor deles. Esquecem que a Previdência não tem caixa, não existe um valor ali guardado que eles estão recebendo. O valor percebido pelos aposentados hoje depende daqueles que ainda não estão aposentados. E o que acontece? Aqueles que ainda não estão aposentados estão perdendo a fé na aposentadoria. E logo eles vão perder a vontade de lutar pela aposentadoria deles e vão parar de pagar também. Quer dizer, vai se privatizar toda a Previdência. Estamos caminhando para uma privatização da Previdência. E é evidente que se a gente não consegue controlar com o governo fazendo a Previdência, ainda mais os bancos aí, que nós não vamos controlar mesmo. Você trouxe um dado aqui que é preocupante, né? Isso a gente já sabe de longa data, que o grande interesse das seguradoras e da rede bancária é exatamente ficar com a conta previdenciária, porque isso aí é uma fatia muito boa, porque vai existir compulsoriedade, a pessoa vai ter que fazer aposentadoria. Você imaginou se isso foi direcionado para a iniciativa privada, como vai ser? Vai ser uma beleza. Eles vão ter que se preocupar muito não, vão impor as suas regras e acabou. Isso é muito ruim para todo o trabalhador, seja ele privado, seja trabalhador público, né? Mas, doutor Alfredo, eu queria saber, doutor Arnolfo e vocês acharam que a mobilização que foi feita aqui nessa primeira etapa da reforma previdenciária sensibilizou todos os servidores públicos e trabalhadores em geral, ou não? Ou são as lideranças que estão na linha de frente? Eu acho que as lideranças do setor privado ainda precisam ser sensibilizadas, mais do que são sensibilizadas hoje. Precisamos ir todos juntos, o setor público e o setor privado. Eu acredito que só com a união de todos os trabalhadores públicos e privados que a gente vai conseguir as conquistas. E a gente tem toda a chance de conseguir mesmo. É com essa união que a receita certa para a gente conseguir. Não pode ter inveja, né? Quer dizer, a ideia de o capitalismo exige ambição, é o defeito errado, a inveja. A inveja não funciona no capitalismo. Quer dizer, para funcionar a coisa, a gente tem que todo mundo trabalhar junto. O que você pensa? Eu gostaria até de ferir apenas um ponto com relação àquela questão anterior, né? Que nós temos incentivos fiscais concedidos pelo governo para favorecer os banqueiros e seguradoras com previdência complementar privada. Tanto é que os gerentes de bancos aí trabalham arduamente porque também entram numa linha de interesses que lhes são próprias, claro. Agora, com relação à mobilização, eu acho que efetivamente deve existir uma união que faça com que seja o mais puro dos movimentos, ou seja, tirar aquele esquema de politização que não seja a politização própria do trabalhador, não é? E sem partido político do trabalhador, disso, daquilo e tal. Eu sei que é difícil, né? Porque há sempre ambiciosos no meio. E, de alguma forma, a ambição é até justa. Mas nós precisamos estar muito vigilantes para que não descambe, não é, para brigas internas por busca de espaço político apenas. Nós temos que buscar resultados em favor do trabalhador. Eu acho que com os dois programas a gente teve um panorama assim, muito interessante sobre os destinos de todos nós, sejam pela área previdenciária, seja na reforma tributária ou reforma política, que a gente nem chegou a espancar. Mas será assunto e argumento para um próximo programa. Eu quero agradecer ao doutor Alfredo Maranca, homem de linha de frente nas batalhas que estão sendo travadas
em defesa dos direitos dos servidores, dos trabalhadores em geral, que é o presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor Alfredo Maranca. Eu quero agradecer também o doutor Antônio Arnós, que é o diretor econômico financeiro da Associação dos Funcionários Públicos e conselheiro efetivo da associação. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. E fiquem com a grade de programação de AFPESP na TV. Olá, amigos e associados da AFPESP. A associação promoveu no dia 29 de março um fórum especial sobre a reforma previdenciária. O evento foi na sede social com a participação de presidentes de associações e sindicatos de servidores públicos. O presidente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, falou sobre a reforma e o que pode acontecer se o governo não mudar alguns itens propostos. Alguns estarão perguntando, mas já não aconteceu a reforma previdenciária? Não, ainda não aconteceu. Ainda está tramitando e não sabemos o destino que vai acontecer. O governo federal, com as suas lideranças, simplesmente retirou de pauta a participação na reforma previdenciária dos estados e municípios. Para nós, isso é um assunto que preocupa. Qual é a tática do governo? O pessoal que já está vinculado, está imune a essa reforma previdenciária, vai se proceder ao achatamento, não vai se pagar. E assim, o salário facial ele vai perdendo o seu vigor, vai pagar aquilo lá, mas vai perdendo o seu vigor pela deterioração da própria inflação que vai comer o dinheiro. Na primeira parte dos debates, os participantes ouviram o Dr. Júlio Bonafonte, vice-presidente da Associação Nacional de Servidores da Justiça e diretor da FESPESP, sobre a situação de São Paulo. O palestrante explicou que o Estado já organizou a previdência dos servidores públicos com a criação da SPPrev e depois com a fundação da SPPrevCom. Acompanhe um pequeno trecho de sua palestra. Então chegamos em São Paulo, e aí São Paulo evoluiu, fez a previdência complementar, o que os estados não fizeram. Hoje aqui nós temos a Previcom. O que é a Previcom? Quem entrou a partir de uma determinada data passa a ter o Estado garante a aposentadoria até o limite do regime geral da Previdência e o resto, se a pessoa ganhar mais, ele vai pagar a Previcom, ele paga 7,5 a mais em vez de 11. Então, nós aqui já demos esses passos nessa caminhada que eu chamo de administração e fiscalização da Previdência. SPPrev é uma maravilha? Não. Vai alguém chegar a dizer que você está fazendo propaganda? Não. Mas foi um passo. Foi um passo. O que é de fundamental importância é dizer que o funcionário público parou de se lamentar e reclamar e hoje senta na mesa para dizer qual é o destino que deve ser feito na SPPrev. E se tiver algum desvio financeiro, que hoje não tem. Por que não tem? Porque nós estamos na comissão de fiscalização. E lá tudo é aprovado na comissão de fiscalização. Ainda na parte inicial do Fórum AFPESP Reforma Previdenciária, o deputado estadual Carlos Gianazzi falou sobre os problemas enfrentados na Assembleia Legislativa, quando o tema envolve os projetos para os servidores públicos. Se chegar um projeto de reforma da Previdência hoje, na Assembleia Legislativa, hoje, do jeito que ela está, com a sua composição e com a correlação de forças que existe na Assembleia, ele passa, sim, em uma semana ele é aprovado, porque ali são 94 deputados, só tem 18 de oposição. Eu diria que só 18 deputados votariam contra esse projeto. Ele passa brincando, assim, com muita facilidade, a não ser que haja uma grande movimentação do Estado de São Paulo, dos servidores, da população. Por isso que nós temos que adiantar essa mobilização aqui, porque, de qualquer forma, o debate chegará aqui em São Paulo, não só por conta da reforma, mas também tem o outro projeto, a outra proposta de renegociação das dívidas do Estado. Esse projeto também é tão tenebroso quanto a reforma da Previdência, porque ele também impõe aumento da contribuição previdenciária, ele impõe o congelamento das
das vantagens do quinquênio, da sexta parte, da licença-prêmio, né, da evolução. A evolução funcional fica totalmente congelada com esse projeto, ou seja, é um projeto, é uma proposta que também impõe um grande ajuste fiscal para os estados, que vai afetar diretamente os servidores públicos de cada estado. E essa proposta chega também em algum momento, ela chegará na Assembleia Legislativa. Então, nós temos que nos preparar para um grande enfrentamento aqui em São Paulo. O fórum foi aberto ao debate livre dos participantes. Vamos ouvir os conselheiros Fátima Aparecida Carneiro, Sérgio Roxo da Fonseca e Rui Galvão Costa. Eu vou complementar o que o Júlio apresentou. O que falta é gestão. Eu estive participando de um fórum lá na Baixada Santista, no Sindicato dos Petroleiros, onde o representante da Anfip deixou, eu vou deixar lá na mesinha, o que é a Previdência. Gente, aqui está transcrito em dados a receita da Previdência. Então, eu passo a vocês, por orientação do próprio funcionário da Anfip, para que vocês saibam como é a Previdência. Quase toda notícia que eu recebo, suponho que todos nós recebemos, a cada dia pelos jornais e pela televisão, nós percebemos que o que se fala na televisão sobre Previdência Social, que ela está quebrada, é de uma falsidade, como poucas vezes nesses tempos em que eu usei para azular o meu cabelo, eu vi. É uma grande mentira. É uma grande mentira, ou, quando não, é uma enorme dificuldade de saber administrar uma das maiores fortunas do mundo. Nobre deputado, em homenagem à sua formação de professor de História, lembrei-me que quando o grande imperador César, após arrasar toda uma cidade, os súditos perguntaram: e agora, majestade? E agora? O que faremos com os vencidos? O imperador disse: ai dos vencidos. Então digo, reforma da Previdência, ai dos vencidos. O Fórum AFEPESP Reforma Previdenciária é um evento organizado pela presidência da entidade, que tem participado dos principais atos de debate democrático sobre a reforma da Previdência. Na próxima semana, vamos apresentar mais resumos de palestras. Continue conosco e obrigada por sua audiência. Olá, telespectadores e associados da FEPESP. No Serviço Público do Estado de São Paulo, a segunda maior concentração de servidores é na pasta de saúde. As principais escolas de medicina e hospitais públicos do país funcionam no estado de São Paulo. Um setor que requer atenção e participação voluntária da população é o de banco de sangue. Durante vários períodos do ano, o estoque fica abaixo do necessário e coloca em risco a vida de milhares de pessoas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e trazer um documento de identidade original com foto. Alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas devem ser evitados nas 4 e 12 horas que antecedem a doação. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar até completar uma semana da cura da gripe. Procure em sua cidade ou hospitais públicos ou santas casas e faça uma doação. São alguns minutos que você pode salvar uma vida. Se estiver em São Paulo, capital, a Fundação Pro Sangue recebe doações no posto de doação do Hospital das Clínicas, na Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, número 155, primeiro andar, a 200 metros da Estação Clínicas do metrô. A unidade atende das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, sábados, feriados e emendas de feriados, e das 8 às 13 horas, primeiro e terceiro domingos de cada mês. O estacionamento gratuito aos doadores é o subterrâneo Garagem Clínicas, Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar. Outras informações podem ser obtidas através do Alô Pro Sangue pelo 0800 550 300. Lembre-se, o doador de sangue tem benefícios, como a isenção de taxa em alguns concursos públicos. Procure em sua cidade o banco de sangue e faça esse gesto de amor ao próximo.
Até breve! Olá, amigos e públicos dos canais comunitários. Este mês comemoramos a Páscoa Cristã, uma data que significa o renascimento. É parte das tradições reunir a família com receitas de peixes e os saborosos ovos de chocolate. Hoje, na nossa dica culinária da Páscoa, vamos ensinar uma moqueca de peixe, que é receita do restaurante da sede social. Anote os ingredientes. 1,5 kg de postas de cação, suco de 3 limões, uma cebola grande cortada em rodelas, um pimentão vermelho cortado em rodelas, um pimentão verde cortado em rodelas, 4 tomates maduros batidos no liquidificador, 2 colheres de sopa de coentro picado, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de azeite de dendê, sal a gosto, azeite. A moqueca de peixe tem origem em diversos estados brasileiros, sendo a mais famosa a da Bahia, com o típico azeite de dendê. Quem vai preparar a moqueca é o nosso chefe de cozinha da sede, Marcelo Bueno. Confira. Tempere as postas com o suco dos limões e deixe descansar por cerca de 1 hora. Em uma panela grande, coloque o peixe, a cebola, os pimentões, o molho de tomate e polvilhe coentro. Depois acrescente o leite de coco. Deixe em fogo baixo por 20 minutos. Junte o azeite de dendê e adicione sal. A moqueca de peixe tem um sabor muito especial que faz dela um prato típico brasileiro com o coco e o dendê. O restaurante da sede funciona de segunda a sexta-feira, das 11 horas às 14 horas, com cardápio balanceado. Aproveite a Páscoa para reunir sua família ou estar com amigos. É um tempo de reflexão, de desejar o bem e de renascer com mais luz e esperança. Obrigado por sua audiência. Até a próxima semana.